Steel Challenge. A Steel Challenger é uma competição internacional de siderurgia que ocorre anualmente, e ela está separada em duas etapas. Uma etapa classificatória, que ocorre de forma online, e quem conseguir passar dessa etapa classificatória vai para a final, que ocorre presencialmente em geralmente algum país da Europa ou da Ásia. Certo, mas como que é essa competição? O que eu preciso fazer exatamente? Bem, nela você utiliza alguns programas para simular os processos de siderurgia, e o objetivo é conseguir produzir aço numa composição específica com o menor custo possível. Ou seja, quem conseguir produzir aço com o menor preço por tonelada ganha. As inscrições começam dia 2 de setembro e vale muito a pena participar. Bem, para que vocês possam entender como funciona essa competição na prática, eu vou fazer uma demonstração de uma corrida de aço simples feita em um forno de arco elétrico. Primeiro de tudo, nós vamos escolher qual tipo de aço queremos produzir. Cada aço tem a sua composição específica. Com o tipo de aço selecionado, nós passamos para a parte de comprar a matéria-prima. O forno de arco elétrico utiliza sucata como matéria-prima. Entretanto, cada sucata tem uma composição específica. Se a gente passar o mouse por cima de cada tipo de sucata, nós podemos ver a sua composição e a sua fração de óxidos. O objetivo é fazer uma mistura dessas sucatas de forma que a gente consiga ficar dentro de uma composição máxima e mínima de cada elemento. Mas geralmente isso é impossível. Então nós temos que, além de fazer uma mistura que esteja próxima dos parâmetros que queremos, também precisamos realizar alguns processos, como a descarburização e desulfurização, além de adicionar alguns elementos de liga. Bem, nesse caso eu vou estar utilizando esses tipos de sucatas nessas quantidades para produzir o aço de construção, que é um dos tipos mais simples que temos aqui no simulador. Por essa tabela aqui do lado, a gente vê que a única coisa que a gente precisa fazer é colocar um pouco de manganês. Bem, então passando para a próxima parte, nós vamos separar cada tipo de sucata em diferentes cestos. Então nós selecionamos o tipo de sucata e colocamos qual vai ser a quantidade que vai em cada cesto. Bem, então após a separação, nós praticamente já podemos começar a simulação. Aqui estão os dados de cada cesto e as quantidades de cada tipo de sucata e a composição de tudo. Então, podemos começar a simulação. Bem, então iniciando o simulador, é isso que a gente encontra. Nós temos aqui o forno, que a gente vai operar, alguns gráficos que vão serem atualizados conforme a composição química vai sendo mudada, e alguns requisitos que a gente precisa atender. Então, o aço líquido ele tem que estar nessa temperatura, de 1630 a 1660. O tempo máximo que a gente pode estar operando é em 1h20. Quantidade de aço que nós precisamos entregar, então está entre 80 e 111 toneladas. E a composição da escória, que é a basicidade, a quantidade de MgO e a quantidade de FO. Cada um desses requisitos da escória tem um porquê, mas a gente não vai estar entrando em detalhes. Clicando na barrinha do lado, nós temos o painel de operação do forno. Aqui é onde a gente vai controlar. Nessa competição, além de fazer os cálculos, você precisa operar o forno. Então você tem diversos comandos, como abrir o topo do forno para fazer o carregamento, injetar uma lança de oxigênio, controlar a potência de cada eletrodo e a altura de cada eletrodo. É interessante que se você operar esse forno de maneira incorreta, você pode estar ocasionando a quebra dele. Então, um eletrodo pode quebrar, o forno pode superaquecer e isso se reflete no custo final do aço. Então, você precisa operar bem o forno. Certo? Então, vamos começar a operar. Primeira coisa, a gente abre o topo do forno. A gente pode aumentar um pouco o tempo da simulação para as coisas rodarem mais rápido. E aqui a gente vai carregar o forno com a primeira cesta. Com o forno carregado com a primeira cesta, a gente fecha ele e desce os eletrodos. Aqui a gente pode controlar a potência do eletrodo. Como a gente quer derreter essa sucata rápido, a gente vai botar na potência máxima e ligar. Novamente, nós podemos aumentar a velocidade da simulação para as coisas acontecerem mais rápido. E conforme a sucata vai sendo derretida, nós vamos abaixando os eletrodos. É importante não descer muito o eletrodo, porque isso pode ocasionar na quebra. Os eletrodos podem ser também controlados individualmente,
ou todos de uma vez, como eu estou fazendo. Mas é sempre importante o eletrodo estar bem próximo da sucata. Bem, após derreter toda a sucata, nós desligamos o eletrodo, retraímos e carregamos com um novo cesto. Nós fazemos esse processo novamente até que a gente derreta toda a sucata. Bem, a fim de demonstração eu vou descer o eletrodo o máximo que eu conseguir e vocês vão ver o que acontece. Bem, quando a gente desce o eletrodo de uma maneira muito brusca, muito forçada para dentro da sucata, o eletrodo pode quebrar. E isso atrapalha a operação, porque a gente vai ter que retrair todos os eletrodos, abrir o forno e trocar o eletrodo. E isso demora cerca de 10 minutos. Então você vai estar acrescentando um preço a mais no seu aço, devido a esse tempo adicional. Bem, então a gente precisa tomar muito cuidado quando for descer os eletrodos, para não descer demais e evitar essas quebras. A terceira cesta foi completamente fundida, agora nós vamos para a última cesta. Bem, após a completa fusão de todo o material, nós podemos abaixar a potência do forno e fazer as adições. Aqui nos gráficos nós temos a composição de alguns elementos que a gente consegue ver a cada 30 segundos no metal líquido e composição da escória. Então esses gráficos nós vamos utilizar para nos auxiliar a ajustar a composição do aço e da escória. Por esses gráficos nós vemos que a basicidade, o MgO, estão fora do aceitável e a composição ainda não temos certeza. Para ver a composição nós podemos solicitar uma análise química. Isso vai dar uma análise detalhada do aço líquido naquele momento. Quando a gente solicita essa análise química, ela demora 3 minutos para chegar, os resultados. Aqui no botão Make Additions, nós podemos ver quais são as adições que a gente pode incluir no forno. Então nós temos diversas. Cada uma tem uma composição específica e um preço. Bem, após 3 minutos, nós temos a nossa análise química detalhada e é aquilo que a gente já tinha planejado. A única coisa que precisamos fazer é adicionar o manganês e ajustar a composição da escória. Bem, e para fazer isso, existem algumas formas. A mais simples é a gente ver o quanto de manganês precisamos colocar no metal líquido e adicionar essa quantidade. E para o manganês, nós precisamos adicionar 400 kg de ferro-manganês de baixo carbono. Para ajustar a basicidade e a porcentagem de MgO, nós adicionamos 1 tonelada de dolomita e 1.500 kg de lime. A dolomita vai ajustar a concentração de MgO e a lime vai ajustar a basicidade. A basicidade é a concentração de CaO dividido pela concentração de sílica. Aqui no simulador nós utilizamos a basicidade binária, que é afetada apenas por esses dois. Fazemos o pedido e ligamos o forno novamente para fundir as novas adições. Com as novas adições, pelo gráfico, podemos ver que a composição da escória está quase completamente certa. A basicidade está ok e o MgO também. A única coisa que precisamos arrumar agora é a concentração de FeO. Para isso, nós vamos injetar um pouco de oxigênio. Então nós introduzimos uma lança que injetará oxigênio no metal líquido. Após algum tempo, a concentração de FeO já estará dentro dos requisitos. Então nós temos o metal que está na composição certa e a escória na composição certa. Então nós podemos retrair os eletrodos e vazar o forno. Bem, com isso finalizado, todos os requisitos foram cumpridos. Nós temos a composição do metal, composição da escória, o custo disso tudo e os gráficos em relação ao tempo de todo o nosso processo. A primeira parte da competição é isso. Depois nós passaremos para a parte de refino secundário, que é um pouco mais complexo, envolve um pouco mais de termodinâmica, nós precisamos calcular concentrações de equilíbrio, construir tabelas, mas isso não vai ser abordado aqui nesse vídeo. É só um vídeo introdutório para que vocês entendam mais ou menos como que é a competição. Espero que tenha sido fácil entender como funciona o simulador e a competição. Esse é um vídeo
introdutório bem simples que visava só mostrar como é a competição, como o simulador funciona, num processo bem simples de AF. Obviamente, no dia da competição nós precisamos fazer diversas outras coisas, além de adicionar elementos de liga. Nós precisamos fazer desoxidação, desulfurização. Vai depender da composição do aço que for solicitada. As inscrições para essa competição abrem dia 2 de setembro e a competição ocorre dia 26 de novembro. No dia da competição, a gente vai ter 24 horas para produzir o aço numa composição específica com o menor preço possível. E quem conseguir passar das classificatórias vai, em abril de 2025, participar da etapa presencial com tudo pago, além de receber um prêmio de 500 euros. Então o intuito desse grupo é pegar um pessoal que está interessado em participar dessa competição e mostrar como que o simulador funciona de uma maneira mais aprofundada. E além disso, fazer o treinamento em diversos cenários, diversas composições, para que no dia a gente possa fazer a competição da melhor maneira possível.